E estava muito claro para as pessoas, principalmente para as áreas interessadas, que utilizaríamos inteligência artificial para acelerar dado o desafio que estava na mesa. Né? Assim, se a gente fosse analisar com a capacidade que nós temos, a gente não entregava no prazo. Então, as pessoas se colocaram muito à disposição porque estavam vendo, né, já estavam conseguindo tangibilizar pelos prompts que eram dados o que de fato iria acontecer alguma coisa ali. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, que é o seu radar de inovação, negócios e tecnologia. Eu sou a Marcela e eu tô aqui hoje pra falar de um case bem legal. A gente adora case, né, gente? Porque a gente às vezes fica aqui falando sobre teorias, né, disrupções, etc. Mas quando a gente vê um case, é muito mais legal porque a gente vê a coisa acontecer na prática. E pra compor esse episódio comigo, a gente tem a presença do Thiago Gonçalves, que é gerente de squad lá na Ânima. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Marcela? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo, ótimo te receber aqui. E a Glaucia, que é a pessoa de produto do nosso time DTI, que acompanha o time lá. Tudo bem, Glaucia? Tudo bem, olá pessoal, vamos lá, tô bem animada aqui para essa conversa. Gente, então, só para contextualizar um pouquinho, né, que eu já falei que vai ser sobre um case, é um case bem legal, porque a gente tem falado muito sobre IA, e aí a gente fica pensando em coisas super complexas, mas aí a gente vai trazer para prática, né, assim, um case que foi super útil, porque ele reduziu a complexidade, ele mexeu com questões regulatórias importantes para a instituição. Eu acho que ele tangibiliza bastante o potencial que a gente tem de unir a IA aos times, né, com pessoas especialistas que estão olhando para os gargalos operacionais e tal. Então, conta um pouquinho, Thiago, para a gente, o que é exatamente o case. Perfeito. Nós temos uma estrutura curricular em que a gente tinha ali um desafio de implementar essa estrutura curricular dentro de um tempo já definido pelo time de negócio. E quando esse desafio chegou para a gente, até então, eram planilhas que eram manipuladas por várias áreas. E o pedido inicial foi, eu gostaria de importar essa planilha no sistema para ter todos esses dados cadastrados, para que a gente consiga ali atingir os objetivos de negócio que estavam por trás. A partir desse entendimento, a gente começou a conversar e falou, nós temos um potencial aqui de trabalhar de uma forma melhor, né? Não só pegar essas planilhas, entender as planilhas e colocar dentro dos sistemas, né, importar para os sistemas, mas de fato desenvolver uma solução que seja eficiente e que promova inclusive escalabilidade, porque nas planilhas a gente sabe, limita o trabalho, a gente precisa fortalecer a cultura do herói, né? Tem pessoas específicas que trabalham com as planilhas, que sabem manusear as planilhas, e isso no longo prazo não se sustenta. Então o objetivo era esse, vamos então pensar uma solução melhor, mais eficaz, para que a gente consiga gerenciar todas essas planilhas, né, e fazer um trabalho que maximize o valor na percepção ali da empresa, né, e dos colaboradores internos. Legal. Pelo que eu entendi também, esse processo que até então era feito por planilhas, ele é super estruturante para a instituição, né? Assim, a gente está falando de matrizes dos cursos, né? Que é regulado pelo MEC, correto? Perfeito. Assim, é um trabalho que ocorre com sazonalidade, que toda vez que ocorria, você precisava dedicar uma operação ali para fazer a coisa acontecer e mitigar erros, né, também. Exato. E tem até uma história legal que em 2020 nós fizemos uma primeira mudança. E até o momento, até agora, a gente não conseguiu implementar tudo que aquela matriz nos trouxe. Todas as diretrizes da estrutura curricular e as estruturas do MEC também, né? Que tem várias por trás ali que precisam ser atendidas. Então, até o momento, a gente não tinha conseguido implementar. E a gente, então, agora, no final do ano passado, a gente passa por uma mudança novamente. E essa mudança que veio essa grande virada de chave. Falou, olha, a gente precisa estruturar, a gente precisa de um local para armazenar tudo isso, então a gente precisa de ter confiança no dado que está ali, né? Porque com as planilhas a gente sabe que pode se perder, né? Alguma informação. Então a gente começou todo esse trabalho e organizamos tudo isso. São dados regulados que, registrados e devidamente organizados, alimentam toda uma cadeia. Então tem processos subsequentes que precisam dessa informação, né? Quando a gente pensa em portfólio de oferta de curso, quando a gente pensa até mesmo no aluno que está formando, qual é essa estrutura, né? Na captação dos novos alunos. Então isso tudo passa por essa estrutura. Então ter essa estrutura muito bem organizada, com todas as diretrizes atendidas, né? Evitando cada vez mais a manualização, isso foi fundamental, né? E foi exatamente isso que a gente fez. Então esse é um pouco do resumo, né? Do trabalho.
Acho que esse desafio, né? Assim, a gente tinha um processo muito manual para a gente transformar isso num sistema com todos esses ganhos, né? Com uma base de dados mais sólida para que a gente tivesse uma escalonação, né? Desse trabalho, mas também a gente conseguir criar uma base de dados para que a gente usufruísse dessa base de dados, tanto das partes estratégicas, mas também operacional, né? Então, o ganho de governança e também de estruturas para a gente criar dashboards financeiros, dashboards operacionais, e assim a gente guiar cada vez mais a instituição para que a gente reúna, né, e agrupe essa informação que ela é operacional, ela vai nascer dentro de times operacionais dentro da Ânima, e a gente alinha isso com a diretriz estratégica da empresa. Então, onde que a gente ganha, né? Então, a gente conseguiu atingir, né, resultados aí, que acho que a gente pode falar um pouquinho mais em detalhes depois, mas muito voltado para essa base de dados que a gente criou agora com confiança, né? Que a gente consegue alimentar e gerar vários indicadores. Legal. Uma coisa que eu tava vendo quando eu tomei conhecimento do case é que a gente já atuava, né? A DTI já atuava com o parceiro, né? Com a Ânima há um tempo. E o time acabava não priorizando essa temática, justamente porque o backlog era grande, a gente sempre tinha um monte de coisa para fazer, e esse era um assunto meio dodói, talvez, porque ele era muito central para a estrutura e tal. Quando é que vocês tomaram coragem e tomaram a decisão de que estava na hora de mexer, que não era um sistema legado, né, gente? A gente tá falando de um processo que era feito em planilha e que estava na hora da gente modernizar esse processo, estava na hora da gente encarar esse desafio aí para melhorar a governança, a operação das informações. A grande mudança, Marcela, veio quando o assunto deixou de ser tratado como operacional e passou a ser tratado como estratégico, né? Então essa grande virada de chave mobilizou não só o nosso time, mas a companhia como um todo. Então vamos olhar para essa matriz radial, né? Vamos cuidar dessa implementação, tanto que a gente tem follows, né? A gente desdobra essas atividades. E quando a gente olha assim, essa dor, ela tinha virado uma rotina, né? As pessoas absorveram a dor e falaram, cara, a gente estabelece novos processos e consegue trabalhar dessa forma. Mas quando a gente faz essa grande virada, olha, a gente para de olhar no âmbito operacional e passa a ter essa discussão no âmbito mais estratégico da companhia, aí sim a grande virada vem, né? O ponto de inflexão é exatamente esse, porque aí a gente passa a tratar como um dado mais estratégico, né? Mirando ali redução de custo, mitigação de riscos regulatórios e tudo mais. Então, acho que a grande virada foi essa, quando a companhia entendeu que tinha ali uma grande oportunidade de olhar não só o operacional, que existia uma dor muito forte, latente, né? As pessoas estavam gritando ali, eu não consigo mais, me ajuda, enfim. E a gente, então, faz essa grande virada. Eu queria saber também um pouquinho sobre números, né? Assim, porque vocês tinham me dado um briefing ali, me contado um pouquinho que a IA foi fundamental nesse caminho também, que eu acho que ela, de certa maneira, empoderou o processo, né? Não é que ela assumiu o processo, mas ela empoderou os times humanos a poderem acelerar várias partes desse desenvolvimento. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho em termos de número, né? Uma coisa que eu achei bem legal e bem expressiva era um projeto que estava 5 anos guardado na gaveta, né? Ali, assim, sem a empresa conseguir priorizar, que ele foi executado em 4 meses, né? Então, assim, eu acho que começa por aí, né? Que já teve um pontapé muito importante, impactante. Mas conta um pouquinho sobre números do projeto também. A gente teve esse momento, né, de grande mudança, assim, desse marco, né, regulatório, que a gente precisava fazer as adaptações dentro dos processos que antes eram manuais, e a gente precisava que esses processos ganhassem também escalabilidade, no sentido da gente ter que essas pessoas, né, que hoje trabalham com os processos manuais, com preenchimento, importação de planilha, que elas trabalhassem com atividades mais estratégicas. Então, a gente uniu, né, esse desafio desse momento de regulação institucional com a IA para acelerar os nossos processos. Então, a IA, ela foi o como, né? Ela foi o que impulsionou e que alavancou e tornou possível essa mudança. Então, dentro do processo, a gente usou IA de ponta a ponta. Então, desde o processo de ideação, né, a gente usou o Lovable
como uma ferramenta de já junto ali nas conversas iniciais com o cliente, a gente já mostrar possibilidades. Pô, imagina aqui como seria esse sistema, quais campos que ele precisaria ter, quais fluxos que ele precisa atender. Então, a gente começou no Lovable e aí a gente partiu depois para o Figma Make, e o Figma Make, ele veio dando aporte, né, para a gente fazer as mudanças rápidas, já gerando algum tipo de código que pudesse ser absorvido pelos desenvolvedores, e depois a gente usou também as ferramentas de desenvolvimento, né, no nosso caso a gente usou o Cursor. No fim das contas, Marcela, a gente atingiu, em termos de aceleração, 28%. Então, quando a gente está falando de time, o time ficou nesse momento que foi também uma mudança cultural, que eu acho que é importante, né, o time estava se adaptando, né, a gente acredita que esse número pode crescer cada vez mais, que os times estão mais inteirados e a IA conhece mais, né, o conhecimento ali, ela tem mais know-how ali dentro das regras de negócio, né, das especificações que são necessárias. A gente acredita que a gente pode melhorar esse número. Então, a gente chegou em 28% de aceleração. Em termos de negócio, né, trazendo já resultados para a organização, a gente aumentou aí 40% em termos, a gente reduziu, na verdade, né, 40% de tempo necessário que as pessoas faziam atividade operacional, e agora elas estão mais disponíveis para fazer atividades mais analíticas, mais estratégicas, que vão contribuir com a governança, né, da instituição. E a gente saiu de 10 etapas num processo para 6, então, para 4 etapas. Então, assim, 6 etapas que eram feitas manualmente, com uma possibilidade de erro humano, né, dentro das planilhas. Então, acho que a gente tem que falar da redução das etapas, mas também de quanto que isso contribui, né, para a governança da instituição. Enquanto liderança, né, assim, você sentiu uma certa resistência com relação à aplicabilidade da IA no processo? Não, Marcelo, tem até uma história legal sobre isso. Quando a gente começou lá com o Lovable, eu conversando com uma pessoa de negócio, mais para validar o entendimento, enfim, eu mostrei para ele o que estava fazendo. E foi curioso porque ele me retornou assim: Thiago, eu sou formado em tecnologia e você está despertando em mim algo que estava adormecido por muito tempo. Eu queria, né, sabe, conhecendo agora, né, a ferramenta, eu quero usar para mexer em outros processos da minha área. Então, foi muito legal a aceitação, sabe? E a oportunidade de a gente fazer esse trabalho junto, que dava para perceber que as pessoas estavam muito empolgadas, sabe? Querendo contribuir. Então, assim, não foi de tecnologia para negócio. Pelo contrário, todo mundo vestiu a camisa, a gente fez uma cocriação juntos, e o resultado hoje é mérito desse esforço coletivo, né, e colaborativo. Então, é bem legal quando a gente traz uma proposta, né, o time de negócio reconhece que existe de fato uma dor, essa diretriz está alinhada na estratégia da empresa, então acho que facilita, né, todas essas engrenagens juntas, elas facilitam para que a execução e esses resultados, como a Glau bem citou, sejam refletidos, né? Então essa história é bem legal, porque ontem eu tive até a oportunidade de conversar com ele, né? Você conhece o Clemente? Falei, eu gostaria de citar ali a sua reação. Legal. Quando eu trouxe a proposta, ele falou, cara, muito legal, e de fato fez muito sentido pra gente. A gente tem até outros projetos aqui, outros inimigos ocultos aqui, que daqui a pouco a gente procura novamente. Adorei a expressão inimigos ocultos. Eu acho assim, tem uma questão que nós estamos vivendo uma mudança, né? Ela tá acontecendo agora, enquanto a gente tá, né, andando por aí, as coisas estão acontecendo e a gente realmente tá aprendendo a lidar um pouquinho com essa nova tecnologia, que às vezes dá um friozinho na barriga mesmo, mas ela tá aí, a gente tem que aprender. E eu sei que a Ânima tem um CIO que é extremamente atento, né? E você acha que isso contribuiu positivamente para que essa tecnologia fosse implementada, que vocês comprassem a ideia, assim, num processo tão estruturante? Sim. O pedido, no primeiro momento, chegou até para ele. Curiosamente, chegou para ele, né? Brunac, enfim, ajuda, né? E tal. Então, chegou o pedido para ele e ele dobrou com a gente. E a gente foi engraçado, Marcelo, porque quando eu comecei a mexer ali no Lovo, no entendimento inicial, eu compartilhei os links com ele e nós fomos trocando pelo link. E ele me dando sugestões. Cara, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo e tal, pra gente chegar um pouco mais preparado para as conversas com o negócio. Então isso é muito legal, né? Ter o apoio da diretoria executiva, né, faz toda a diferença, né? Porque você se sente mais respaldado, né? Com mais apoio
para dar os próximos passos, né? E proteger também o backlog, porque como você falou no início, nós tínhamos muitas coisas para fazer. Você tocou até num ponto agora que realmente eu não tinha pensado na experiência de quem é de tecnologia, que lida numa grande corporação, que às vezes conhece a parte técnica, faz uma interação com o negócio, mas às vezes não consegue tangibilizar para o negócio o que significa aquilo. Então, realmente é um empoderamento bem grande, né? Que agora, ao invés de você ficar falando de coisas subjetivas, né, para pessoas de negócio, às vezes você já pode mostrar, né? Então, assim, realmente deve ajudar bastante o processo de convencimento, né? E é um processo prático e rápido, porque no Lovable a pessoa já vai ter experiência, né? Ela já vai conseguir ver as interfaces, ver o sistema funcionando. E aí, na sequência, quando a gente fez a migração para o Make, ele faz também, ele é alimentado por linguagem natural e ele já faz também as conversões criando protótipos navegáveis. Então, além de ver, a pessoa pode clicar, ela vai poder navegar dentro do sistema, né? E isso traz, inclusive, em termos operacionais para a gente, muito grandes, né? De velocidade do time, porque a gente acelera aquele tempo em que a gente precisava fazer validações com o negócio, fazer essa cocriação. Então, um grande aprendizado assim que eu tenho dessa solução foi a cocriação com o negócio, né? Então o negócio estava todo o tempo, está ainda, né? Porque a gente já está trabalhando as evoluções do projeto. Ele está todo o tempo validando com a gente as soluções e a gente pensando juntos. E nesse lugar de o que temos agora e aonde que a gente quer chegar, né? Então, a gente não quer só transferir planilhas para um sistema, mas a gente quer atingir isso como alvos estratégicos mesmo da instituição, né? Como que a gente vai trabalhar com orçamento, como que a gente vai trabalhar com distribuições e trabalho e satisfação do colaborador, né? Então, quando a gente está falando de facilidade também operacional, a gente está falando de satisfação desse colaborador que antes fazia atividades muito manuais. Então, os ganhos, eles são mensuráveis, assim, e eles vão passando por diversas áreas, né, dentro do processo e da instituição. Legal. Um ponto que também a gente tem refletido bastante, né, assim, é que o advento da inteligência artificial claramente traz experiências, prototipações diferentes, enfim, até o modelo, a maneira como a gente vai fazer o código muda e tá mudando bastante. Estamos no meio desse acontecimento, né, não sei quando é que isso vai acabar, se um dia vai acabar, mas o ponto mexe também com a maneira como os times operam, né? E a gente, como parceiro de negócio, tem que ficar muito atento, entender realmente como é que é a estrutura organizacional dentro de cada cliente, como é que a inteligência artificial pode ser acoplada dentro daqueles times para fazer com que a gente obtenha os melhores resultados. Vocês podiam contar para a gente um pouquinho também como que essa inclusão da inteligência artificial dentro desse processo também mexeu na estrutura, na organização dos times e na governança das atividades. Como o Thiago comentou, a gente tinha uma estrutura inicial de squad em que a gente atuava com vários produtos. E a gente queria muito pegar essa frente, né? O cadastro dessa solução. Então, a gente o primeiro passo foi uma distribuição, né, do time. Como que a gente pode dividir o time para que parte do time trabalhe com esse novo projeto e a outra parte continue sustentando e fazendo as outras evoluções nos outros produtos. Então, essa foi uma decisão que a gente tomou para a gente deixar esse time focado, né, desse projeto para a gente ter um ganho de velocidade. Além de distribuir, a gente acelerou com IA, né, porque foi quando a gente decidiu, falou, vamos pegar esse desafio e usar a IA de ponta a ponta dentro do processo. Então, a gente dividiu e a gente acelerou. E aí, essa aceleração que trouxe aí todas as possibilidades de viabilizar, né, esse projeto. E acho que tem um ponto legal que logo na concepção a gente precisou blindar o time de novos assuntos, né? E estava muito claro para as pessoas, principalmente para as áreas interessadas, que utilizaríamos inteligência artificial para acelerar dado o desafio que estava na mesa. Né? Assim, se a gente fosse analisar com a capacidade que nós temos, a gente não entregava no prazo. Então, as pessoas se colocaram muito à disposição porque estavam vendo, né, já estavam conseguindo tangibilizar pelos prompts que eram dados o que de fato iria acontecer alguma coisa ali, né? Não seria só uma promessa que ia ficar só, tá no roadmap e ficar ali no gerúndio, estamos trabalhando e não tem data e não entrega, enfim. Então, isso foi muito legal. E trazer toda essa discussão de inteligência artificial para a mesa e nivelar com todos quais são as inteligências que a gente está utilizando, quais são as ferramentas, né? Isso é até bacana porque a gente traz um letramento tecnológico
e contribui para o negócio. Porque acho que com todo esse avanço da tecnologia, acho que fica até, na minha cabeça, por exemplo, fica até difícil você segregar áreas, né? Acho que todo mundo tem condições hoje de, eu vou criar aqui uma interface, eu vou começar a me arriscar um pouquinho nessa área. Então, trazer isso foi muito legal, sabe? E ter todo esse, como a gente comentou antes, né? Todo esse respaldo da diretoria, né? Executiva que fala, nos provoca a utilizar, enfim, e trazer isso para o negócio e ter um case de fato, para demonstrar que nós somos capazes de fazer, né, que nós estamos gerando esse aprendizado em conjunto, isso é muito legal. Então, assim, acho que a aceitação é muito boa a partir do momento que a gente demonstra de fato um resultado, né, porque senão fica só nas promessas e aí a credibilidade abaixa um pouquinho. O processo em si, ele tinha uma data forte, né, então vocês trabalharam ali assumindo um risco mesmo, porque tinha uma data forte, tinha que entregar. E aí, quando vocês começaram a conceber esse processo, vocês fizeram uma estimativa de prazo que foi exatamente o que aconteceu? Teve muita mudança nesse processo? Bom, acho que a gente precisou implementar consolidar mesmo uma operação e uma cultura de produto muito forte. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi olhar para todo o escopo, né, e a gente começar a fazer priorizações. Então, a gente precisou entender de qual todo aquele sonho que estava ali no Lovable e no Figma Make, e a gente começou a desenhar, bom, o que precisa, né, quais que são as thin slices, assim, né, quais são as pequenas fatias que a gente vai utilizar para conceber a primeira etapa aqui do nosso projeto. Então, como que a priorização, posteriormente, Marcela, ela foi ajudando a gente até a conceber os riscos que poderiam acontecer dentro do processo, né? Então, a gente fechou ali um determinado escopo e muito trabalho de mapeamento de fluxo de valor para a gente entender todos os impactos que a gente ia ter, né, em todos os outros sistemas, outras áreas, né, e que a gente foi fazendo essa interação, assim, entre as áreas para que a gente tivesse o menor risco possível. E aí, a gente foi, sim, construindo, tentando abraçar esse desafio, né, que é um processo muito manual e muito cerne dentro da instituição, para que a gente fizesse ali um contorno e uma priorização para a gente definir esse escopo. Então, uma vez que a gente definiu esse escopo inicial, a gente abraçou, fechou, né? Claro que tiveram adaptações e planejamentos que foram necessários fazer a todo momento, bem no espírito, no princípio mesmo da agilidade. E aí a gente seguiu, né, para que a gente tivesse essa primeira etapa, né, dentro do projeto. E não vou mentir, tá, Marcelo? Quando a gente saiu da sala, estava eu e a Cris, né? A Cris da DTI. Ou vai ou racha, né? A gente fez uma promessa. A gente foi com frio na barriga. Vambora, vamos entregar, vamos fazer o que a gente puder aqui. Vamos definir, né, a prioridade, vamos definir esse MVP juntos para que a gente consiga entregar de fato. Porque a gente fez uma promessa, a gente acredita no potencial, mas essa é a nossa primeira vez, né? Então, com certeza teremos erros, acertos, aprendizados, mas eu não vou mentir, não. Eu saio de lá com frio na barriga. E o que foi inegociável nesse projeto, assim, em relação ao que vocês já faziam antes? Porque, por exemplo, você, Glaucia, citou os princípios do agilismo aqui. Então, assim, foi um mix de metodologia, de construção de um novo caminho, mas junto com algumas premissas e valores que a gente já tem consistência? Sim. Nossa, acho que várias. Sim, acho que foi uma junção de metodologias e, assim, eu acho que eu fiquei como um chato das sessões, né? Porque o pedido vem toda hora, Marcelo, assim, toda hora. Durante o desenvolvimento, a gente fechou a reunião, definimos o escopo inicial, na sequência já tinha gente pedindo uma coisa a mais. E eu falei, gente, a gente precisa proteger isso aqui, precisa proteger isso aqui. Então eu fiquei como guardião ali das outras frentes, desse escopo protegido, pra gente conseguir unir várias metodologias, né, pra gente conseguir entregar, porque de fato o desafio era grande, fazer tudo do zero e no final ainda tinha uma integração que a gente precisava fazer com os sistemas, né, que estão já inseridos na operação. Então a gente está criando uma solução agnóstica aos sistemas que a gente utiliza e agora a gente precisa pegar esse dado e levar para lá, porque hoje ele está na nuvem, tá lindo, mas não tá conectado, então a gente precisa conectar esses dados. Então, se a gente não proteger isso aqui e começar a exercitar ou não, eu até brincava com os meninos, falei, gente, não é resposta, tá? A gente vai precisar exercitar, porque senão a gente não vai conseguir. Bom, você tocou num ponto que até eu quero saber. E aí, quais são os próximos passos? Bom, a gente definiu um escopo inicial, isso significa que a gente ainda tem muito o que fazer. Então, a gente pegou uma fatia de valor que a gente sabia que ia gerar
um determinado impacto na instituição muito Que já relevante. foi um grande impacto, né? Que já foi grande impacto e que atenderia já a todas essas mudanças regulatórias, né, que a instituição recebeu. E a gente tem uma constante revisão mesmo desse roadmap. Então, à medida com que a gente vai desenvolvendo a solução, a gente vai encontrando as oportunidades, à medida que a gente vai conversando com as áreas, a gente vai sonhando cada vez mais, né, com o que é escalável, mas também o que é estratégico para a instituição. E a gente tem também uma previsibilidade de gerar cada vez mais dashboards de indicadores financeiros que podem ajudar aí em decisões estratégicas. Muito uso de IA no futuro, né, dentro do produto, né, não só no processo como a gente fez, mas temos aí um grande chão pela frente, né, Thiago? Temos. A gente até compara, a gente faz uma brincadeira que esse produto virou um nosso centro de distribuição e que ele fornece informações para todo o restante dos fluxos, né? Então, assim, toda hora tem demanda por causa disso. Tem que fazer isso porque tem que conectar com outra frente, tem um time que cuida do portfólio que precisa, tem um time que cuida das questões regulatórias que precisa. Então, a gente está sempre ali agora conversando com todos esses stakeholders que existem para entender e organizar essa segunda remessa. A gente precisa planejar essa segunda remessa, né? Porque a expectativa tá lá em cima. Então, agora, assim, os desafios são muitos, né? A gente é uma jornada, né? Então não tem fim. E agora é cuidar. Cuidar para que não vire só um case, né? Vira um método que consiga impactar e perpetuar em outros times. Eu acho que esse tem que ser o grande cuidado, né? Para não ser só um case bonito, né? Ter ali os seus slides, as apresentações, enfim, as premiações, etc. Mas que vire de fato um método para que a gente consiga implementar em outras frentes. Legal. A gente fala muito sobre isso aqui, né, na DTI, nos agilistas, que é realmente o potencial transformador da IA para tratar na modernização de sistemas, não sistemas, de processos, né? Assim, eu acho que tem um dado da Forrester que é bem absurdo, que eu não vou lembrar exatamente, mas é assim, sei lá, das grandes empresas, 70% dos sistemas são sistemas legados e que a gente vai guardando, esperando ali um pouquinho para poder priorizar esse tema. Vocês também já estão topando mexer nesse fundo obscuro aí de oportunidades no roadmap de vocês? É até legal, porque assim, a gente tem uma estratégia para 2028 a gente começar a descontinuar um dos sistemas que a gente utiliza. Então, pensando nisso, a gente já está indo para essa parte de modernização, já construindo, né, desacoplado, porque aí a gente já não precisa mais ficar dando manutenções no sistema legado, cuidando disso e tudo mais. Então, assim, a ideia é que cada vez mais soluções como essas, né, que a gente está conversando aqui, surjam, né? A gente está falando de matriz, daqui a pouco a gente pode estar falando de oferta, de outras temáticas, né? Que estão totalmente... que estão próximas ali desse tema, mas mexer no legado efetivamente não, porque a gente já está aí num caminho alternativo. Vocês já estão fazendo uma estratégia como se fosse de estrangulamento. Isso. E aí a ideia é que ele morra por inanição mesmo, sabe? Assim, a ideia é essa, porque a gente vai construindo, ó, tá vendo? Esse aqui é melhor que esse aqui te atende, né? Que também é um ótimo caminho, né? Sabe? E aí fala, então aquele lá eu já posso deixar de usar? Por favor. Aí a gente vai desliga, sem eles perceberem. Fala, agora é só esse aqui. Então a gente vai oficializando, né? Assim, como um bom mineiro, né? E a gente vai atingindo ali os objetivos de estrangular mesmo os sistemas. Fiquei até animada, vontade de sair tentando caçar coisa para eu fazer com a IA também, para ver se eu obtenho sucesso igual vocês. A gente tá chegando aqui no final do episódio. Eu agradeço, né? Realmente a participação de vocês foi bem legal, saber um pouquinho mais do contexto. E para finalizar também, a gente costuma pedir uma indicação de conteúdo de todas as pessoas que participam com a gente, porque a gente traz pessoas que têm muitas coisas, muito conhecimento, e a gente queria que vocês indicassem um conteúdo aí para os nossos ouvintes. Acho que a gente falou muito de priorização, né, e de desdobramento estratégico, e a gente precisou fazer essas revisões com frequência, né, entender existe uma meta da organização para esse ano e para daqui 2 anos, então a gente pensou sempre no impacto que a nossa solução ela ia gerar, né, dentro da estratégia da empresa. E aí o que eu indico é uma pessoa que ela é cientista e também profissional da área, Joshua Arnold, mais ou menos assim que se pronuncia, mas ele fala, né, de como que ele divide categorias para a gente fazer priorizações em 4. E aí esses pilares eu acho muito interessantes, assim, porque ou a gente está querendo proteger a receita de uma empresa, ou a gente está querendo aumentar a receita, né? Então, bom, esse produto ele vai gerar algum lucro, né?
Ou a gente quer evitar algum custo, bom, se eu não fizer, eu vou pagar alguma multa posteriormente por causa disso, ou a gente quer reduzir algum custo, né? Então, o nosso produto hoje, ele passou por vários desses pilares. É só colocar Joshua Arnold, que aí a gente vai conseguir os 4 pilares, a gente consegue encontrar. E eu quero também indicar um podcast que a gente, inclusive, já conversou sobre ele aqui dentro dos Agilistas, que é o Workshop Works. Ele é um podcast onde a gente fala muito a pessoa, né, que é a Miriam Hardness, ela fala muito sobre essas facilitações que a gente faz em grupo, e dentro desse produto a gente precisou fazer muitas orientações com o negócio, né? Às vezes a gente pensa que facilitação é a gente ir para um quadro, para uma sala e pegar post-it. Não, às vezes a gente está numa conversa e a gente já precisa abrir ali alguma plataforma de desenho e construir um fluxo, um mapa mental dentro do negócio. Então, esse Workshops Works aí é uma ferramenta que me ajuda bastante. Legal. Eu tenho 2 livros aqui que eu gostaria de indicar. O primeiro é Como Chegar ao Sim, do William Ury. Olha, você tava treinando não e agora você... Agora já vou pra Você já vem trazer como virar pra sim, hein? Ajuda muito nessa parte de negociação, essa habilidade que a gente precisa exercitar, né? Acho que tá cada vez mais latente essa necessidade, né? Então, Como Chegar ao Sim. E tem um livro que tem tudo a ver com o que a gente tava falando aqui, né? Aplicação de inteligência artificial, que é o da Michelle. Esqueci o sobrenome dela agora, mas depois a gente pode pegar. O nome do livro é O Profissional do Futuro. É muito legal, ela conta a história, fala muito sobre inteligência artificial, o futuro, fala também sobre como que a gente precisa se adaptar, como que a gente tem que cuidar da gente também, né? Ela fala um pouco sobre saúde mental, enfim. Então, acho que é um livro bem bacana, que pode agregar bastante aí para os ouvintes dos agilistas. Glaucia, obrigada pela companhia, foi muito bom. Thiago também, muito legal ouvir de vocês, né? Os resultados desse trabalho aí, trabalho corajoso, né? E ousado mesmo. Obrigada pela participação. Muito agradeço também por essa conversa. Obrigada aos nossos ouvintes. Você já sabe, né, que a gente está nas principais plataformas de streaming. Segue a gente também nas nossas redes sociais e fica com a gente para os próximos episódios. Até mais!